precisaremos da boa vontade e paciência de vocês. Mas como aqui estão os obreiros e obreiras, né? Benito costuma dizer que a igreja está dividida entre os que servem e os que são servidos. Aqui estão os que servem, então estão mais exercitados ao sacrifício. Bem, amados, nós queremos hoje falar sobre a relação do discipulador com o presbitério. Como é que isso deve funcionar? Mas antes, é importante entendermos como se constitui um presbitério e como funciona um presbitério. Primeira coisa a destacar é que você não vai achar em lugar nenhum do Novo Testamento a expressão o presbítero fulano de tal. As únicas exceções é quando João, em sua segunda e terceira carta, ele se refere a si mesmo chamando-se de o presbítero. E está usando a palavra no seu sentido literal. Eu, João, o ancião, o velho, porque a palavra presbítero tem esse sentido, ancião. Mas ele não está ali se referindo à sua função na igreja. Então, sempre nós veremos no Novo Testamento a expressão presbitério, falando do coletivo, ou a expressão presbíteros, falando do plural. A expressão presbitério nós encontramos em 1 Timóteo 4,14. Nós não vamos ler, se vocês quiserem anotar para conferirem depois. A expressão presbíteros, falando do plural, eu vou citar aqui algumas referências, que também não irei ler. Atos 11:30, Atos 14:23, Atos 15, versos 2, 4 e 6, Atos 16, verso 4, Atos 20, verso 17, Tiago 5:14 e 1 Pedro 5, 1 e 2. Apenas para termos referências para conferir. Mas como se estabelece um presbitério? Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo está orientando a Tito, dizendo para ele que o havia enviado a Creta para que ele pusesse em ordem todas as coisas, bem como em cada cidade, porque ele estava falando de uma região, em cada cidade constituísse presbíteros, conforme que prescrevi. Ou seja, ninguém se auto-institui presbítero. A constituição de presbitério sempre se dá com a imposição de mãos de alguém que tem alguma medida de autoridade apostólica. Chega naquela cidade onde já existem obreiros, que são reconhecidos pelo povo, por seu testemunho, por seu fruto, por seu caráter, por sua família, impõe as mãos sobre eles e os investe de autoridade para presidirem e para pastorearem o rebanho de Deus. Aqueles homens recebem uma delegação de autoridade para poderem presidir e para poderem pastorear a igreja de Deus. Nós podemos usar o exemplo aqui de Salvador. Mário usou aqui um exemplo simples para lembrar vocês como foi que esta congregação começou. Referiu-se a 1981, quando eles eram 8 pessoas. Ele e Marcos estavam começando um trabalho aqui com 6 discípulos. 6 viraram 12, viraram 24, 48 e foram se multiplicando. Em dado momento, alguns dos presbíteros de Porto Alegre, e Porto Alegre foi a cidade que enviou Mário e Marcos para Salvador, esses irmãos vieram aqui em Salvador, impuseram as mãos sobre eles e os constituíram presbíteros sobre esta congregação. Dali por diante, Mário e Marcos não seriam apenas 2 jovens obreiros, mas presbíteros, constituídos, estabelecidos, investidos de autoridade para presidirem e para pastorearem
aquele pequeno rebanho. Pois bem, nós queremos dar exemplos de pastoreio e exemplos de presidência, porque na verdade são ações, são manifestações de uma mesma função. Sobre o presidir, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, está escrito assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo está orientando Timóteo de como ele deveria remunerar os presbíteros. Timóteo era um evangelista, era alguém que tinha autoridade sobre pastoral, e Paulo está estabelecendo um critério de salário para os presbíteros. E diz: sejam merecedores de dobrados honorários aqueles que presidem bem. Vamos pegar um exemplo de presidir. O que seria presidir? É importante entender, antes de lermos o texto em Atos 13, versos de 1 a 3, que o presidir tem a ver com definir o ensino, deliberar sobre a igreja, disciplinar aqueles que se desviam da doutrina e promover a organização em geral para que a igreja funcione. É importante entender que Jesus não deu uma única palavra sobre a organização da igreja. Nenhuma. Ele falou muito sobre a nossa vida pessoal. Então os presbíteros são responsáveis, entre outras coisas, em organizar a igreja para que funcione. São responsáveis em definir o ensino para a igreja. São responsáveis em disciplinar aqueles que se desviam da doutrina e para tomarem deliberações diversas. Por exemplo, quando me enviaram para o norte da África, não foi uma decisão da igreja como um todo. Foi uma decisão de presbitério. Aqueles que presidem decidiram, deliberaram, impuseram as mãos e enviaram. Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eles estavam deliberando, estavam decidindo, e aí não foi uma decisão coletiva, não foi uma assembleia com todos os santos, não houve votação, quem concorda que Barnabé vá, quem concorda que Paulo vá, não. O presbitério orou, jejuou e deliberou, e decidiu, e enviou 2 homens para começar a obra chamada transcultural, ou seja, irem em busca de outras culturas e outros povos. Isto são exemplos de presidir. São funções de um presbitério, são atribuições de um presbitério. Mas também eles devem, os presbíteros, pastorear o rebanho de Deus. Pastorear, irmãos, implica cuidar, proteger, comunicar segurança e proteção, dar a vida. Essa é a expressão maior de um pastor: dar a vida por seu rebanho, não buscar seu próprio interesse, não buscar seu próprio conforto, não buscar sua própria segurança. Na dividida, como diria o baiano, ele sobra, mas sobrevive a ovelha. Atos 20, 17 e 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo estava de passagem e mandou chamar os presbíteros de Éfeso, porque Paulo nunca mais voltaria àquela cidade. Ele queria despedir-se deles e queria comunicar algumas coisas para eles. Então, os chamou todos a Mileto, e o presbitério inteiro de Éfeso foi a Mileto encontrar-se com Paulo. Verso 28. E entre as coisas que Paulo lhes diz está: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, supervisores. A palavra bispo é o mesmo que episcopo, e significa literalmente aquele que olha sobre, que olha de cima, que supervisiona. O Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Ou seja, senhores pastores, presbíteros, isto não é um negócio de vocês. Esse rebanho Deus comprou com seu próprio sangue. Cuidem bem dessa gente. Pastorear envolve doar-se pelo rebanho. Pois bem, uma vez constituído um presbitério em uma localidade, os presbíteros já estabelecidos podem reconhecer novos presbíteros com imposição de mãos. Por exemplo, depois que Mário e Marcos foram estabelecidos aqui por alguns dos presbíteros de Porto Alegre, que exerciam sobre ele uma autoridade apostólica, foi quem os enviou, eles depois, já constituídos presbíteros, tinham autoridade e investidura de Deus para reconhecerem novos presbíteros, e o fizeram. Em 1989, Sérgio e Benito foram reconhecidos presbíteros. E assim se seguiram todos os demais. Hoje nós somos 24 presbíteros. E esses presbíteros que vão sendo reconhecidos entre nós já não necessitam que uma autoridade de fora venha fazer isso, porque o próprio presbitério local tem investidura para fazê-lo. Ok? Pois bem, há uma relação, irmãos, direta entre o presbitério e a unidade da igreja. Quando consideramos no primeiro século, vocês devem saber, imagino que a maioria saiba, que havia uma única igreja por cidade. Imaginemos Salvador, haveria uma só igreja, se fosse no primeiro século. E sobre essa igreja, um único presbitério. Eu li outro dia, e até me assustei, que eu não tinha a menor ideia de que fosse assim. Consultei duas fontes sobre a igreja de Éfeso, no primeiro século. Uma dessas fontes dizia que em Éfeso havia 400 mil habitantes, dos quais 100 mil eram convertidos. Outra fonte falava em 200 mil habitantes, dos quais 50 mil eram convertidos. Ou seja, um quarto, 25% da população daquela cidade era formada por discípulos. Quantas centenas de presbíteros não havia sobre essa enorme congregação? Mas era uma só igreja. Não havia várias igrejas em Éfeso. E sobre essa igreja havia um único presbitério. E hoje? Hoje existe uma infinidade de congregações. Você vai na cidade desse tamanho, tem dezenas de congregações. Importante entender que lá no primeiro século não existia igreja alternativa. Ou seja, eu rompo com esta congregação e vou para aquela outra congregação. Não existia isso. Ou o indivíduo estava na igreja de Deus, ou ele estava no mundo. Não havia um presbitério alternativo a quem ele se sujeitar. Não havia uma igreja alternativa onde ele pudesse congregar. Era a igreja de Deus ou o mundo. E hoje? Nenhum grupo, irmãos, pode auto-intitular-se somos a igreja. Nós nunca fizemos isso, não podemos fazer isso. Isso seria uma bruta de heresia, uma expressão de orgulho e soberba sem tamanho. Nós nascemos em um tempo que a igreja está dividida. Nem eu nem você produziu essa divisão. Quando você e eu nascemos, no século XX, alguns, né? Outros já no século XXI aqui, a igreja já estava dividida. E nós não temos solução para isso. Então é importante entender que hoje sim é possível que alguém se desvincule de determinado grupo e se vincule a outro grupo e permaneça na igreja. Quando, por exemplo, eu rompi com a congregação onde eu me reunia, eu não saí da igreja e fui para o mundo. Eu saí de uma expressão da igreja na cidade e vim reunir em outra expressão de igreja na cidade, que são entre vocês, que é entre vocês.
Aqueles que saem de nosso meio e vão reunir em outro lugar, não estão indo para o mundo, não se tornam anátemas, são irmãos, que não querem mais reunir conosco por uma circunstância qualquer, e vai reunir em outro lugar. Essa realidade de uma única igreja por cidade mudou. E eu não sei quem tem solução para isso. Bom, esses rompimentos que são possíveis, alguns são legítimos, podem ocorrer por diversos motivos. Eu quero enumerar 3. Primeiro, uma conveniência qualquer. Por exemplo, mudou de cidade ou mudou de endereço. Morava em Itapuã, foi para a suburbana. Saiu de uma congregação batista, foi para uma Assembleia de Deus ou para outra batista, que não tem nenhum vínculo com a de lá. Ok. O outro motivo são problemas de relacionamento. Começou a complicar muito a vida naquela congregação, ter muitos problemas, ter tensões, ter atritos com um ou com o outro, e fica desgostoso e sai. O terceiro motivo é por divergência de fé. Porque descobre que já não crê igual aquele povo que se reúne em determinado lugar. Pois bem, mesmo que hoje não seja mais uma igreja por cidade, e que em cada cidade pode haver várias expressões de igreja e vários modelos de presidência, é importante entender, irmãos, que em cada expressão de igreja desta, em cada grupo ou em cada congregação, o elemento que define a unidade daquele pequeno pedaço do rebanho de Deus é o seu presbitério. Para nós hoje, quem define a unidade entre nós é esse presbitério. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. Outra vez tomando a igreja de Éfeso. Vamos tomar a medida menor, 50 mil convertidos. Ali, algumas centenas de presbíteros, talvez. Enquanto aqueles homens permanecessem unidos, aquela igreja estaria unida. Se aqueles homens começassem a divergir e discordar entre si e se separassem, aquela igreja fatalmente se separaria e se dividiria. Como funciona isso hoje? Este rebanho, vocês, e todos os discípulos e discípulas que estão sendo cuidados de vocês, estão unidos sob o pastoreio de um presbitério. Pelo conteúdo de fé que receberam deste presbitério. Vocês não estão unidos por outro motivo. Eu me lembro que no encontro passado, eu falei de 3 elementos que produzem a unidade entre nós. Todos somos remidos pelo sangue de Jesus, então somos todos iguais nisso. Não há o que divergir. Todos recebemos a habitação e o dom do Espírito Santo. Somos todos iguais nisso, não há o que divergir. Mas há um terceiro elemento, onde pode haver muita divergência. Entendimentos. Fé. Em que é que eu creio? A fé que vocês têm, irmãos, eu vou enumerar algumas coisas aqui logo adiante. Vocês a têm assim porque receberam de alguém. O caminho por onde vocês andam, as coisas que vocês praticam, seja com respeito ao ministério, seja com respeito à doutrina, fazem assim porque receberam deste presbitério. Dessa maneira, irmãos, qualquer expressão de divergência de fé neste presbitério, ou em qualquer outro, em qualquer lugar, será sempre uma séria e grave ameaça à unidade do rebanho. Daí a importância de garantir que os presbíteros creiam da mesma forma e pratiquem da mesma forma. Que são os modelos de vocês? É nossa prática que será reproduzida por vocês?
Eu queria enumerar aqui, ou citar, os motivos históricos de divisão da igreja. Citar dois motivos. Primeiro, que é o mais citado pelas pessoas como sendo mais relevante, eu não considero que seja, é que falta amor entre os irmãos. Por isso se dividem. Se nos amássemos mais, não nos dividiríamos. Isso não é verdade. Em que pese a falta de amor, em que pese as carnalidades de cada um, em que pese os interesses pessoais de cada um. Mas não é por falta de amor que a igreja se divide mais. O principal motivo para a igreja estar dividida como está é divergência de entendimentos. Pega um exemplo histórico. Na metade do segundo século, houve um homem chamado Montana, que fundou um movimento que ficou conhecido na história da igreja como montanismo. A base principal do ensino desse Montana é que eles eram guiados pelo Espírito Santo. Eles começaram o que chamavam, eles se autodenominavam pneumáticos, porque pneuma é espírito, o sopro. Eles se diziam guiados e direcionados pelo Espírito e por profecias. Ou seja, as Escrituras e a palavra apostólica perderam o sentido. O Espírito é livre e o Espírito nos guia. Segundo, questionavam toda a autoridade delegada na igreja. Ora, se eu sou guiado pelo Espírito, por que eu preciso de autoridade sobre mim? Por que alguém vai me dizer o que eu tenho que fazer se o Espírito me guia? Segundo, julgavam que Jesus voltaria naqueles dias. A profecia era equivocada, né? Até 1900 anos Jesus não voltou. E muito rigor ascético. Não toque nisso, não pode fazer aquilo, cuidado com aquele outro. Usos e costumes. Terceiro, irmãos, há uma onda de ser guiado pelo Espírito hoje. E na maioria das vezes, é desculpa para a independência. Ninguém toca em mim, ninguém me diz o que fazer. Irmãos, Jesus orando ao Pai disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus falou a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E depois ele disse que o Espírito nos guiaria por onde? A toda a verdade. E há alguma verdade fora de Jesus, da palavra de Deus? Qualquer guiar, entre aspas, do Espírito, irmãos, que contraria o que está escrito, é mentira. E não tenha dúvida de resistir. Não se deixe impressionar por movimentos ditos espirituais. Confere com as Escrituras. Se não confere, não tenha dúvida em rechaçar. Registrem que a primeira divisão da igreja começou por um homem que se dizia guiado pelo Espírito. Divergência de fé foi, é e sempre será o fator determinante para o rebanho permanecer unido ou dividir-se. Eu quero citar um exemplo dos tempos atuais. Determinado irmão que reunia em determinado segmento evangélico aqui na cidade, e lá ele intentou fazer discípulos, e um dos rapazes que ele estava cuidando, um dia o procurou e disse: Fulano, por favor, me batize, eu nunca me converti, minha vida é um engano, estou aqui enganando vocês, agora eu estou entendendo o evangelho, me batize. Mas naquele contexto, não se podia tomar alguém e simplesmente sair a batizar. Principalmente alguém que já havia sido, entre aspas, batizado. Então aquele irmão pegou aquele jovem e o levou ao seu pastor. E contou toda a história. E o jovem reproduziu toda a história. O pastor disse: perfeitamente, acho que ele tem que ser batizado sim. Não se converteu? Não valeu?
Mas eu não posso decidir isso. Isso tem que ser decidido em assembleia da igreja. Aí reúne toda a congregação, conta a história daquele pobre incrédulo desesperado e se pergunta assim: quantos são a favor que ele seja batizado? Alguns levantam a mão. Quantos não estão de acordo que ele seja batizado? A maioria levanta a mão. Resultado, não batizou. E o pastor disse: estou limpo do sangue deste, vocês são responsáveis por ele. E é assim. Quem é que preside? Quem é que delibera? Quem é que define o ensino? Depois do tempo, aquele moço não teve o que fazer, a não ser sair daquela congregação e reunir em outro lugar que estivesse de acordo com a sua própria fé. Em paz. Irmãos, você sabe por quê? Essa é a causa principal? Porque é muito difícil alguém contrariar a sua própria fé. É muito difícil. Eu experimentei isso. Eu me converti em ambiente batista. Interessante frisar aqui, que uma vez eu estava em um encontro nosso, em um dos setores. O irmão foi dar testemunho e disse assim: não, porque quando eu vim para o reino, eu disse, e a irmã veio quando para o reino? No ano passado eu vim reunir com vocês, mas você já era convertida? Era. Você se batizou quando veio estar entre nós? Não. Então você já estava no reino. Nós não somos o reino. Eu entrei no reino em 1978, 1º de outubro, quando fui batizado em Cristo. É um templo batista. Nasci de novo ali. Me fiz discípulo de Jesus ali. Nesse ambiente fiquei por 12 anos, servindo, me doando, sendo muito servido. Os meus pais na fé ficaram lá. Mas em dado momento, irmãos, tornou-se impossível a convivência. Porque nós tínhamos divergências de fé enormes. Eu me lembro de minha conversa com um dos meus pastores. Disse: pastor, nós estamos em rota de colisão. Eu vou ser um estorvo aqui nesse lugar. Tudo que eu creio e quero praticar, eu não posso fazer aqui. Vou dar-lhes um exemplo disso. Essas conversas nesse nível começaram em 85, duraram até 90, até 89. Foram 4 anos, pelo menos, de conversas intensas. Em 1988, 87, vou contar um pouquinho de história. Apareceu na minha vida um tal de Reginaldo, esse Regi aí do Rio Vermelho. E Regi foi lá em casa, eu comecei a pregar para ele, ele tinha 17 anos de idade. Um ano pregando para o Reginaldo, e em 88 ele disse: olha, eu quero o Senhor, por favor, me batize. Eu disse: o que é que eu vou fazer com esse moço? Vou batizá-lo aqui? Ele vai ter que passar aqui agora 5 meses em uma classe de catecúmenos, ouvindo lições para poder se batizar 5 meses depois. Ele está aqui desesperado, não consegue nem mais dormir, quer ser batizado de qualquer jeito. Não posso fazer isso. Irmãos, a minha fé estava traindo minha fidelidade àqueles irmãos. Eu começava a ser infiel e desleal aos meus pastores, porque eu trouxe o Reginaldo para ser batizado aqui. Por mais que você se esforce para ajustar-se ao ambiente que não expressa a sua fé, em algum momento a tua fé vai te trair. E você vai se mover de acordo com ela. E você se torna um estorvo. E você se torna um problema. E você complica a vida daquela congregação. Eu não podia mais continuar ali, para não causar danos àqueles a quem eu tanto amava e tinha tanta gratidão. Irmãos, e foi um rompimento doloroso. Muito doloroso. Deus teve trabalho para me consolar, porque há marcas de Deus em minha vida deixadas por aqueles irmãos. Havia gratidão, havia amor, havia serviço. Não foi a falta de amor que me levou a romper com eles, irmãos. Foi divergência de entendimento. Agredia a minha fé.
E o meu comportamento agredia a fé deles, porque eu tinha ali alguma expressão de liderança, por uma questão de lealdade, de fidelidade, de decência. Eu precisava romper com eles. Há uma sequência que é muito importante nós entendermos. O conteúdo da tua fé, as coisas nas quais você crê, formam tua consciência. É a tua fé que define a tua consciência. E é a tua consciência que vai definir teu comportamento. É a tua consciência que define tuas escolhas, tuas eleições, tuas decisões todas são norteadas por tua consciência. E quando eu digo que a fé forma consciência, não estou me referindo à fé no sentido de capacidade de crer. Não estou me referindo àquilo que a Bíblia chama de dom de Deus. Eu estou me referindo ao conteúdo da fé. São os valores do reino de Deus nos quais você crê, que você abraçou e que define teu comportamento. Essas coisas, seja com respeito à doutrina, seja com respeito a princípios de ministério, vão formar a tua fé e vão definir o teu casamento. Desculpe, o teu comportamento. Casamento também, né? Eu queria dar alguns exemplos. Com respeito à doutrina. Duas coisas que já citei só para enfatizar. Recasamento e namoro. Os nossos jovens não namoram, não é porque este presbitério proíbe. É porque eles creem assim. Nós temos homens aqui adultos, aptos para se casarem, profissionalmente estabelecidos, e são virgens. Alguns que nunca beijaram moça nenhuma. Igualmente um montão de moças assim, puras, santas, e assim permanecem porque amam o Senhor e creram nessa doutrina. É a fé deles, é a fé de vocês, rapazes e moças, que formou a consciência de vocês e que lhes impede de se comportar de maneira diferente disso. Há um homem entre nós que sua esposa abandonou há cerca de 25 anos atrás. Fiel ao Senhor, sem um histórico de impurezas. Por que esse homem permanece assim? Há 25 anos sem tocar mulher. É porque ele crê, irmãos. Essa é a fé dele. E essa fé marca a sua consciência. E a sua consciência define suas decisões e escolhas. É assim com respeito ao nosso comportamento, à doutrina. É assim com respeito aos princípios de ministério. Por exemplo, vocês saberiam funcionar em um ambiente onde alguém começasse a ensinar e dizer que o que Deus sempre quis desde o princípio foi salvar o homem? Vocês aceitariam que alguém dissesse que a salvação não é o meio, a salvação é o fim? Eu não consigo mais. E por mais que eu me esforçasse naquele ambiente, em algum momento eu ia dizer, não, é que Deus quer desde antes da fundação do mundo que sejamos iguais a Jesus. Porque está escrito, e eu criei, e você creu. Você não está de cabeça feita, você creu. Foi ensinado e creu. Vocês aceitariam estar em ambiente onde se falasse do evangelho de ofertas? Do tipo, aceite Jesus e seja feliz? Pare de sofrer? Nós cremos no evangelho do reino de Deus, onde ser sujeito a Jesus é condição para ser salvo e não consequência de quem já é salvo. Queremos o evangelho que diz que a fé está atrelada à rendição e quem não está sujeito a Cristo não pertence a Ele, e se não pertence a Ele, não é salvo. E aceitaríamos outro evangelho que não fosse esse? Aceitariam vocês um batismo que não seja esse?
E saíram sujeitos a uma estrutura que exigisse que a pessoa para quem você pregou passasse 5 meses em uma classe, recebendo estudos para se batizar? É a história de muitos de vocês e minha também, de batizar gente de noite, debaixo de chuva, na praia, no rio, qualquer lugar. Já batizei gente 1 hora da manhã, debaixo de chuva, na praia, porque o sujeito estava desesperado, me batiza, me batiza, me batiza. Bom. Vocês saberiam andar em um ambiente onde a igreja não mandasse na luz? Onde se dependesse de revelações para serem manifestados os pecados e práticas de cada um? Deixe-me contar a história sobre essa questão de consciência e fé. Estava no norte da África, acho que era o 3º mês que eu estava ali, 4º mês. Nem sabia dar bom dia em árabe ainda direito. Para comprar frango, tive que bater asa e carcarejar. Para ser o maior mico. Mas ia ter uma reunião da igreja. Era um missionário com quem eu fui trabalhar e 2 nacionais. Um cristão mais antigo e um novo convertido. 3 pessoas formavam a igreja daquela cidade. Eu era o 4º. 2 estrangeiros, 2 nacionais. Só que na saída de casa para ir para esta reunião, eu tive uma desavença com Gina, fiz uma operação com minha santa, tratei mal, fiz cara feia, botei bico, enfim. E saí de casa bicudo. Aí chego na reunião com os irmãos. Faço o quê? Pouso de santo? Disse, irmão, eu preciso descontar. Aí fala em espanhol, por outro traduzir para o árabe. Tenho que lhes confessar que eu me comportei mal com minha esposa em casa e fiz uma malcriação lá com ela. Eu preciso andar na luz. Irmãos, é uma consciência que é marcada por uma fé. Eu creio nesse negócio. Não dá para andar escondido. Eu não posso ter uma vida que não reflita o que é. Eram desconhecidos, irmãos. Qual era o compromisso daquelas 3 pessoas com minha vida? Na época, não sei. O que poderiam fazer com aquela informação? Não sei. Podiam simplesmente dizer assim, bonita, missionário vem para cá e leva uma vida sem atrapalhar, brigando com a mulher. Eu tinha que me livrar daquele negócio. Porque a Bíblia diz, maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. Ponto. Se não é com amargura, tem que ser com doçura. Podíamos andar em um ambiente sem estar na luz? Aceitaríamos estar em um ambiente sem juntas e ligamentos? Vocês suportariam não estarem sendo discipulados? E aceitariam não ter que fazer discípulos? Estarem tranquilos sem fazer discípulos? Vocês aceitariam estar em um ambiente onde houvesse um pastor master sobre todos, o chefe, e não houvesse uma pluralidade? Onde qualquer que seja o nível de autoridade, tem pelo menos 2 que são iguais? Vocês aceitariam estar em um ambiente onde houvesse algum intocável? Alguém que ninguém pudesse corrigir? Que ninguém pudesse tocar? Uma vez conversando com alguém, disse, mas já houve entre nós. Disse, amigo, há uma diferença em você reconhecer com vergonha que em algum momento aconteceu isso e você aceitar como coisa estabelecida que existe isso e que é assim. A maneira de funcionar é esta. Há alguns intocáveis. Nós não cremos nisso. Nem os pais dessa congregação, Mário Marcos, nem um discípulo mais novo que se batizou ontem, pode ser intocável. Todo e qualquer discípulo de Jesus é passível de ser abordado pela igreja e corrigido. Essa é a nossa fé.
Irmão, se isso está se perdendo, recupere-se. Porque é isso que nós queremos. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versos de 11 a 14. Bom, primeiro em 1 Timóteo 5, 21, Paulo está dando recomendação a Timóteo, é no mesmo contexto que ele fala sobre os honorários dos presbíteros. Ele também fala sobre eleição de presbíteros e fala sobre disciplina de presbíteros. E diz que Timóteo tem que fazer isso sem qualquer parcialidade. 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. No verso 20 ele havia dito sobre presbíteros: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E Timóteo, faça isso sem qualquer parcialidade. Ou seja, se presbíteros pecam, presbíteros são disciplinados. Não pode haver intocáveis na casa de Deus. Faz parte de nossa fé. Eu quero citar um outro exemplo. Recém-chegado da África, Benito e eu, historicamente, cuidamos de uma determinada cidade. E eu, recém-chegado, tive que ir lá atender a uma crise. E qual era a crise? Havia um irmão muito querido, e aqui não estou falando querido para compor a frase, querido mesmo, amigo meu de muitos anos, um homem sério, santo, confiável, respeitável, mas esse irmão começou a crer diferente, algo muito importante. Ele começou a crer no calvinismo e na predestinação. E começou a ensinar isso a seus discípulos. E os presbíteros procuraram dizer: olha, não é assim. E ele seguiu. Aí fomos lá, tivemos uma conversa com ele e não resolveu. Ele continuou ensinando isso na igreja, na casa. E os presbíteros o procuraram e a coisa não resolveu. E era difícil, porque ele era um homem que tinha muita envergadura na igreja, era conhecido, tinha um ministério, era um dos diáconos. E por fim fomos ter a última conversa. E eu contei para ele essa história que eu contei para vocês de minha saída da Congregação Batista. Ele disse assim: meu irmão, você acha que seria correto eu ir para uma congregação presbiteriana que é calvinista e começar a ensinar as coisas que eu creio? Seria justo? Seria correto? Meu irmão, você não é obrigado a crer como nós. Você não tem que crer como nós. Mas para andar conosco, você tem que crer como nós. Amigo de verdade. Não se tratava disso. Se tratava de que a nossa fé não convergia. Eu disse: rapaz, não é você que responde por esse rebanho. É esse presbitério e eu e Benito. Você vai se tornar um estorvo, você vai macular teu currículo aqui. Não faça isso. A igreja não é um centro acadêmico de livre pensamento, onde cada um pensa o que quer e diz o que quer. Não é assim. A igreja se move em cima de uma fé definida, e definida por um presbitério. E ele saiu em paz. Eu queria, por favor, fazer uma projeção aqui. Esse gráficozinho, essa pequena figura, é apenas a tentativa de um recurso didático. Essas duas colunas, duas linhas, representam, por assim dizer, os parâmetros da obra. Tudo que vamos edificar deve ser edificado aí dentro. São duas linhas paralelas e a obra tem que crescer para cima dentro desses parâmetros. Mas, se ocorre um pequeno desvio, considere assim: a linha pontilhada é como deveria ser a projeção. Era o rumo que vinha tomando. Mas, de repente, um pequeno desvio à direita. Aí no desenho está muito acentuado porque não teria como fazer diferente. Mas imagine assim:
Duas linhas paralelas separadas por 10 metros de distância. E a linha da direita desvia 1/10 de milímetro para a direita. Ninguém percebe. Se projetar 10 metros, ainda ninguém percebe. 100 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, vira um Y. E às vezes, o indivíduo que promoveu o pequeno desvio lá atrás, nem está mais no lugar para saber o estrago que ele produziu. Toda insinuação de desvio da verdade da doutrina precisa ser abortado no nascedouro. Ou se faz isso, ou teremos na frente divisões dolorosas. Porque, irmãos, muita coisa vai ser edificada ali dentro daquele desvio. Entre aquela linha tracejada e aquela curva, muita coisa vai ser edificada e construída. E na hora que você trouxer aquela linha curva, de novo, tornando-a outra vez paralela à de cá, o que acontece com aquela obra edificada ali dentro? Corrigir sem destruir? Irmãos, desvios têm ocorrido entre nós. Eu lhes digo, tem sido uma luta dolorosa corrigir sem destruir. Porque tem gente séria, tem gente santa, que não está errando no coração, está errando no entendimento, mas isso não o impede de fazer errado e de causar dano. Imagine assim. Considere aqui minha mão. 5 dedos unidos, mas sustentados por uma base comum. O antebraço e o punho sustentam esses dedos. Estão unidos. Mas imagine agora que esse dedinho aqui da direita diga assim, bom, eu acho que é melhor trabalhar nessa direção. E aí, para não perdê-lo, se admite, se permite que ele permaneça aqui. É o que eu chamo de unidade funcional. A nossa paz, estarmos nos amando é mais importante do que esses problemas de fé. Então fica aqui. Aí esse aqui diz, ah é? Pois eu sempre achei que era assim, nunca fiz, mas... Aí faz assim. Depois isso assim, isso assim. Quando você projeta, as últimas gerações de cada um desses desvios tem compromisso zero com essa base de sustentação. Zero. E sabe o que vai ocorrer? Múltiplos rompimentos. Múltiplas divisões. Aquilo que era para ser abortado aqui, na hora que esse dedinho diz, venham para cá, e diz, aqui não. Aqui não. Ou você volta, ou você sai sozinho. Mas você não pode seguir trabalhando de forma divergente. Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo comunicar para vocês. Mas esforço é dizer o seguinte: insinuações de divergência de fé projetadas para o futuro é desastre garantido. É divisão garantida, múltiplas divisões. Deixa eu tomar 2 exemplos de dois movimentos cristãos nesse país. Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus. Nas minhas devocionais com Gina, nós usamos muito ainda a harpa cristã para cantar os hinos da Assembleia de Deus, que ela aprendeu comigo. Usamos a harpa cristã e o cantor cristão. São cânticos inspirativos demais. Faz parte do nosso cotidiano. As Assembleias de Deus chegaram no Brasil em 1914. Menos de 2 décadas depois, tinha tomado o Brasil todo. Houve avivamento, sem dúvida nenhuma.
Eu conheço relatos de gente que viveu naquela época, e já é morto, que fala de evangelistas da Assembleia de Deus sendo assassinados no sertão da Bahia e do Nordeste. Houve mártires, houve mover de Deus. Irmãos, lhes digo com tristeza, as expressões desse segmento da igreja hoje não refletem seus pais. Não refletem o que os pioneiros plantaram. Está muito distante. 1981, 82, centenário dos batistas brasileiros. Eu estava lá, Balbininho, campanha evangelística, uma festa. Era ano 1 de Mário Marcos aqui em Salvador. 100 anos de batistas. Esses irmãos abriram caminhos por onde nós chegamos e caminhamos. Abriram portas que estavam fechadas. Não sei se vocês se lembram, ou sabem, se lembram ou não, sabem, que o Brasil até 1916 era um país católico romano. Era um Estado religioso. O Estado não era laico. Então, protestante não podia casar, porque casamento só na igreja católica. Como é que os crentes se casavam? Vocês conhecem da Ladeira da Barra o cemitério dos ingleses? Aquilo era a casa de missionários que tinham que sepultar seus mortos no seu quintal. Porque o Campo Santo, cemitério católico, e não podiam sepultar seus mortos lá. Há uma história muito comovente de Gunnar Wingren, fundador da Assembleia de Deus, saiu evangelizando do Pará até chegar em Alagoas, e lá em Alagoas sua filhinha de 4 anos morreu. E ele não podia sepultá-la no cemitério. E sai andando buscando algum lugar no meio do mato para sepultar sua filha. Irmãos, alguns movimentos que estão descaracterizados hoje não foram sempre assim. Houve valentes, heróis, mártires. Por que se descaracterizou? Se deixarmos aquele desvio ali, daqui a 100 anos, como seremos? O que vai sobrar daquilo que um dia recebemos? Não se trata de amor ou ter paz. Não existe paz verdadeira onde não há verdade. Quem sustenta a paz verdadeira é a verdade de Deus. Eu quero repetir. Todos vocês, amados, que permanecem nessa congregação e estão sob os cuidados desse presbitério, vocês estão unidos pelo mesmo conteúdo de fé. Eu tenho muita gente que não reúne conosco e que eu amo intensamente. Amigos de décadas. Não impede nossa comunhão, não impede nossa amizade, mas impede funcionar juntos. Porque a nossa fé é divergente. Aqueles dentre vocês e dentre os discípulos de vocês que se converteram aqui, já nasceram sob esse entendimento. Já nasceram sabendo que vai andar na luz, nasceram de novo, né? Já nasceram sabendo que a igreja funciona na casa, já nasceram sabendo que vai ter discipulador e discipuladora, que lá na frente vai ter companheiro. Já nasceram sabendo dessas coisas. Aqueles que vieram de outro contexto como eu, se sujeitaram a esse entendimento e vieram por causa desse entendimento. Eu vim porque queria sim. Não é mais a fé de Van Beek ou a fé de Mário Marcos, é a minha fé. É o que eu abracei. Então sejam aqueles que aqui nasceram, sejam aqueles que para cá vieram movidos por um ponto de convergência, o conteúdo da nossa fé. E isso não pode ser tocado, sob pena de nos perdermos. Dessa maneira, irmãos, todo o conteúdo de ensino que vocês transmitem nas juntas de discipulado tem que estar
de acordo com este presbitério. Às vezes me dá arrepios imaginar que alguns discipuladores possam estar ensinando o que lhes dá na cabeça, o que lhes ocorre, o que ouviu na internet, o que leu em determinado livro. Mas, amados, esse presbitério dará conta deste rebanho, inclusive dos discípulos que estão sob teus cuidados. Então você não é correto você ensinar aquilo que contraria a fé desse presbitério a quem você diz que se sujeita. Os líderes na condução das igrejas nas casas têm que estar de acordo com este presbitério. Nenhum líder tem autonomia para fazer como lhe dá na cabeça, como acha melhor, como acha mais interessante, como acha mais inspirativo ou mais bonito. Por que ele foi colocado líder? Por esse presbitério. Eu tenho dúvidas se estou conseguindo comunicar. Mas a ideia é o seguinte, amados. Sem unidade de presbitério, não tem unidade de igreja. Viram a baderna? Não é que o presbitério está reivindicando superpoderes. Ao contrário, é por amor a vocês. Aquilo que vocês abraçaram é por amor à consciência e à fé de vocês. Para que não se perca. É Paulo dizendo aos Gálatas que temia que aquilo que ele conseguiu com tanto esforço viesse a se perder. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Percebam como Paulo está vinculando divisão a não pensar a mesma coisa, a não ter o mesmo parecer e a não ter a mesma disposição mental. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Qual é o resultado de não falar todos a mesma coisa? Divisões. Paulo coloca como uma condição, ou melhor, como uma consequência. Fica muito indicado que se não falarmos todos a mesma coisa, a consequência é divisão. E para prevenir, se ao contrário, sejais inteiramente unidos. Como? Irmãos, percebam que aqui ele não está falando de amor, nem de afetos. Não está falando disso. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não se exclui amor e afetos, irmãos. Mas amor e afeto não mantém a igreja unida em si mesma. Porque amava aqueles irmãos. Os amava intensamente. E me doei intensamente. Mas eu precisei morrer. Por uma questão de consciência. Cantares 2,15. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As vinhas eram cercadas pelo que a Bíblia chama de sebe. Quando Satanás quis acusar Jó de Deus, disse: tu o cercaste como a sebe, protegeu ele. Então, como que diz? Assim até eu, né? Mas essas cercas, elas não eram tão juntas umas das outras. Elas eram juntas o suficiente para que uma raposa grande não passasse. Mas não impedia que as pequenas raposas entrassem. As raposinhas entravam e cresciam e não conseguiam mais sair. E destruíam os vinhedos. Então, deu um clamor: apanhai-me as raposas. As raposinhas. Não deixe elas crescerem dentro do vinhedo não, que elas vão destruir esse vinhedo.
Apanha elas aí. Desvios de fé, irmãos, que não são abortados no seu nascedouro, geram destruição ao longo dos anos. Ter o conceito correto, irmãos, não é garantia de uma prática correta. Nós podemos ter o conceito perfeito e praticar de forma equivocada. Mas ter o conceito equivocado é garantia que a prática vai ser equivocada. É impossível você ter o conceito errado e fazer a coisa certa. Embora ter o conceito certo não seja garantia da prática certa, mas o conceito equivocado é garantia de que a prática será equivocada. Por isso precisamos preservar as definições e conceitos de fé que recebemos e checar se nossa prática está de acordo com isso, com muita regularidade. Pois bem, eu quero fazer algumas perguntas, vocês não precisam responder. Botem elas aí na cabeça, no coração e pensem a respeito. Vocês sabem o que esse presbitério crê sobre o serviço de fazer discípulos? Vocês, discipuladores todos, alguma vez foram instruídos sobre o que nós entendemos a respeito de fazer discípulos? Duas perguntinhas simples, que precisa ser assim memorizada, gravada no coração, consciência, na mente de cada discipulador e discipuladora. O que o discipulador deve dar ao discípulo? Dar a si mesmo, dar a palavra, dar exemplo e dar experiência de ministério. Acrescente-se isso. Quer dizer, foi acrescentado há muito tempo já. Uma outra pergunta. Qual deve ser a atitude do discipulador para com seu discípulo? Ou da discipuladora para com seu discípulo? Se gastar e se deixar gastar. Anote, por favor, aí, 1 Tessalonicenses 2,7. Eu estou explorando isso, irmãos, porque, de alguma forma, alguns discipuladores e discipuladoras, não sei por que caminhos, se investiram de uma autoridade que não é o que nós queremos no trato com seus discípulos. Por isso, a catequese. Dar a si mesmo, se entregar. Dar a palavra de Cristo, é o que vai formar a vida do discípulo. Dar exemplo, ou seja, pratique essa palavra na frente do discípulo. Obedeça aos mandamentos de maneira que ele veja e possa copiar você. Aqui Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, é Paulo, o apóstolo: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Uma ama, naquele contexto de Império Romano, era uma escrava. Poderia até ser escrava grega, culta, mas era escrava. Era uma babá, uma escrava babá. E aquela escrava, com TPM ou sem TPM, com sol ou com chuva, ela tinha que cuidar dos filhos do seu senhor e ponto, ela era escrava. O que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos, para com vocês, eu sou como aquela escrava. Eu não tenho o direito de não servir vocês. Vocês são os filhos do meu Senhor e eu tenho que servir vocês. Agora, eu faço como quem acaricia os próprios filhos. Mente de escravo, coração de mãe. Isso é um discipulador. Bem, amados, me permitam que lhes pergunte. As respostas a essas duas perguntas que eu lhes fiz, o que o discipulador deve dar ao discípulo, qual a atitude do discipulador, essas respostas orientam o teu comportamento com o teu discípulo?
Você é guiado ou guiada por essas respostas no trato com os discípulos e discípulas que são confiados a vocês? Porque, irmãos e irmãs, essa é a nossa fé. É isso que nós cremos sobre fazer discípulos. Ensinar a guardar tudo o que Jesus ordenou, mas com essa atitude. Não como dominadores e donos dos discípulos. Não exercendo a tua autoridade sobre eles. A autoridade das Escrituras. E se ele cabritar, há um presbitério nessa congregação? Traz. Fazendo a pergunta mais difícil agora, tá? Vocês acham que há alguma possibilidade de algum dos presbíteros crer e agir de forma diferente dos demais? Vocês acham que seria normal e aceitável? Normal e aceitável? Pois bem, então o que vocês fariam se vissem dois líderes, ou mesmo dois presbíteros, falarem coisas diferentes sobre o mesmo tema? Se já aconteceu algum de vocês, não precisa responder. Mas eu quero explorar um pouco isso. Vou dar um exemplo. Setorização. Quantos aqui já estavam entre nós quando a igreja foi setorizada? Levante a mão, por favor. O processo de setorização começou em 1992 e se concretizou em 1994. 25 anos atrás. Vocês sabem por que foi que nós setorizamos a igreja? Bom, eu vou dizer assim. O motivo, mas daí surgem outros, se agregam outros, mas o motivo foi permitir que as juntas e ligamentos funcionassem como nós queremos. Vocês já ouviram a frase assim, vida na vida? Você sabe o que é isso? Alguém aqui experimentou isso? Porque hoje é uma geração que não gosta disso. Começa a ficar incômodo ter uma vida na vida. Já ouviram a frase, fazer discípulos é transmissão de vida pelo relacionamento? É a nossa fé sobre fazer discípulos. Só que naquele contexto que vivíamos, era impossível. Vou usar minha situação como exemplo. Quando começou a setorização, eu estava morando na Ribeira. Aí eu tinha discípulo em Alto de Cotos, eu tinha discípulo no Lobato, eu tinha discípulo no Uruguai, eu tinha discípulo na Ondina, eu tinha discípulo no Vermelho, eu tinha discípulo no Nordeste da Amaralina, eu tinha discípulo no São Rafael, eu tinha discípulo em Pirajá. E como é que esses homens vão relacionar comigo de perto? Para me ver. Era impossível. O fazer discípulo estava se transformando em reunião de discipulado e de estudo bíblico. E não é isso que nós cremos sobre fazer discípulos. Nós cremos em transmissão de vida pelo relacionamento. Nós cremos em vida na vida. Então setorizamos a igreja para que as juntas funcionassem dentro de um padrão definido. Mas boa parte da setorização, irmão, se transformou, sabe em quê? Ministério de fulano, ministério de ciclano, ministério de beltrano. Nós não cremos nisso. Setor nenhum é de presbítero nenhum. Bloco nenhum é de presbítero nenhum. Os presbíteros estão sobre a congregação e podem ser movidos para qualquer canto que esse presbitério decida, para servir segundo a graça que Deus lhe deu e onde for necessário servir. Mas se bateu carimbos, estamos dizendo, nós não cremos nisso. Por exemplo, qual é o setor de Mari Marcos? Imaginem se o ministério deles dependesse hoje de ser edificado por uma região que eles cuidam. Aqui em Salvador não teria um ministério, porque não tem setor.
Como é que fica? Eu cheguei da África em março de 2010. Irmãos, eu fiquei sem setor. Sabe por quê? Porque quis. Porque é importante e necessário tirar essa marca do setor de A, de B, de C, de D. Eu poderia voltar ao setor da Liberdade, Barra do Graça, suburbano, Cabula, Fazenda Grande. Setores que historicamente eu tive participação. Imagine se cada um de nós abraça o seu segmento. Qual é o resultado disso? Paroquização. E ali, ó, divisão. Dia 19 de maio, Cléber e Gugel estarão sendo reconhecidos presbíteros. Esses dois irmãos não serão presbíteros sobre o Rio Vermelho. Exclusivamente lá. Eles serão presbíteros sobre o Vermelho também. E sobre Brotas, e sobre Centro, e sobre São Cristóvão, e sobre Orla, e sobre Fazenda Grande, Suburbana, Ribeira, Liberdade, Cabula, Castelo Branco. Presbíteros, e Emerson também. Emerson vai estar com eles. E Emerson não será presbítero exclusivamente sobre Brotas, mas sobre toda a congregação. Se um líder, ou mesmo um presbítero, tiver um comportamento ministerial diferente da fé que vocês receberam, vocês se animariam a procurá-lo e com todo respeito, mas com toda clareza dizer algo do tipo: meu irmão, o que você fez ou disse não está de acordo com o que entendemos das Escrituras. Por favor, me ajude a entender isso. Vocês fariam isso? Nós queremos, irmãos, que vocês saibam que todo e qualquer discípulo, não apenas discipuladores, que vê ou ouvir qualquer coisa que destoe da fé que você recebeu, se anime, como a Escritura diz, procure essa pessoa, seja um líder, seja um presbítero, seja um apóstolo, e fala: olha, não estou conseguindo relacionar o que você disse com a Bíblia. Não foi isso que nós recebemos. Se vocês não podem fazer isso, o presbitério não é onipresente. Nós não vivemos todas as situações. E tememos que muitas vezes coisas estejam acontecendo lá na ponta. E os discípulos se comportam assim: aí, o presbitério não faz nada. Mas será que o presbitério sabe? Como a primeira etapa, vai lá e você fala com a pessoa. Se ela... eu posso trazer outro presbítero aqui para conversar com você? E traga. Sem animosidade, sem briga, sem ofensa, sem peleja, cumprimento puro e simples da doutrina. Há uma frase, irmãos, que era muito comum entre nós e se perdeu. Foi substituída. Sabe o que era a frase? Todas as vezes que um discípulo via alguém fazer algo fora daquilo que é a fé que temos, dizia assim: não foi assim que eu aprendi. A turma antiga se lembra dessa frasinha? Não foi assim que eu aprendi. Sabe o que existe hoje? Quando alguém está falando ou fazendo coisa diferente e é questionado, sabe qual é a resposta da pessoa que é questionada? Essa é minha fé. Alguém aqui já ouviu essa resposta? Levanta a mão aí, além de mim. Vocês percebem a gravidade disso? Vocês percebem a gravidade disso? E isso, ou seja, vocês quase todos são testemunhas que tem gente dizendo: essa é minha fé, ou seja, eu faço como eu quero. Vocês percebem como todas essas divergências precisam convergir para esse presbitério? Eu queria animar vocês que levantaram o braço a procurar as pessoas de quem vocês ouviram essa frase. Seu irmão,
Não é assim que funciona, não. Aqui nós temos uma fé comum. E você não pode andar de acordo com a tua fé simplesmente. Sabe por que a maioria de vocês não faz isso? Vocês não querem desgaste de relacionamento. Por consequência, você gera um desgaste na fé. É impossível, irmãos, preservar a fé sem desgaste, sem tensões. Impossível. Porque envolve convicções das pessoas. E você precisa, amorosamente, mas com toda a definição, procurar a pessoa e falar, olha, não é assim que nós aprendemos. Não foi isso que nós recebemos. 1 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Não era apenas que Timóteo tinha que perseverar naquilo que recebeu, mas lembrar de quem foi que ele recebeu. Irmãos, esse vínculo de paternidade é importante. E Paulo o evoca muitas vezes em suas cartas. Paulo evoca sua paternidade com os coríntios. Paulo evoca sua paternidade com os gálatas. Paulo evoca sua paternidade com Timóteo. E Timóteo andava por muitas igrejas. De quem o recebestes? É necessário que vocês ouçam o que pensam os pais de vocês em termos de fé e ministério. Aqueles que trouxeram a fé que você abraçou. O que pensam eles sobre esse assunto? Nosso temor, irmãos, é que muitos discípulos, discipuladores e líderes já não sabem bem o que este presbitério crê sobre uma série de assuntos. Ou sabem, mas não se importam de fazer diferente. E isso é deslealdade. Não é só que um presbítero não pode divergir de outro presbítero. Um líder, um discipulador, não pode divergir do seu presbitério. Sob pena de produzir aquele efeito que tentamos demonstrar aqui. Eu queria aqui agora listar alguns desvios conhecidos. E de uma forma ou de outra já se manifestou em nosso meio para nosso desespero. Quantos estavam aqui na Páscoa de 2012 ou 2013, quando Marcos pregou sobre a igreja segundo o coração de Deus? Vocês se lembram que lá, há 7 anos atrás, 6 anos atrás, ele listou alguns desvios. Eu quero lembrar alguns desses e acrescentar outros. Coisas que mesmo que não sejam ensinadas, são praticadas e vai marcando a mente dos discípulos como algo aceitável. E aí é um monte de misticismo no meio disso. Primeiro, ungir objetos e imóveis. Nós não temos isso. Ungir carro, ungir porta, ungir cadeira, ungir casa. Não sei por onde entrou, mas nós não temos isso. Aqui uma coisa importante, que já foi denunciada, já houve instrução clara de púlpito, mas eu temo que siga acontecendo. Repreender enfermidades. Por favor, aí, Deuteronômio 18, 21 e 22. Irmãos, a instrução que essa igreja já recebeu é que se Deus te deu uma palavra que trouxe convicção, você pode mandar o aleijado andar, você pode mandar o cego ver, você pode repreender a enfermidade, se tem uma palavra de Deus. Se não tem, limite-se a orar e pedir que Deus o faça. Porque lá um dia acontece que a enfermidade sai. E o caso é contado em verso e prosa. Mas tem 100 outros casos que a enfermidade não sai. E se faz o que com isso? Repreende a enfermidade em nome de Jesus? A pessoa segue doente? E que se faz com o nome de Jesus agora? Se Deus não te deu uma palavra de convicção, não repreenda. Ore e peça a Deus.
Porque senão acontece aquilo, irmãos. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Não é um capricho desse presbitério ensinar que não se repreende enfermidades. Escritura. Tem palavra de Deus? Mande. Não tem? Peça. Não exponha o nome do Senhor ao ridículo. Dar ordens à natureza. Deus mandou? Dê. Deus não mandou? Peça. Porque se não se cumpre, ridiculariza o nome de Deus. Atribuir determinadas enfermidades a algum tipo de pecado. Por exemplo, está com depressão, osteoporose, artrose, qualquer coisa assim, é rebelião. Nós não cremos nisso. Não existe nas Escrituras, no Novo Testamento, nada que vincule rebelião a algum tipo de doença. Vai se entrando misticismos no meio da igreja e roubando a pureza da palavra. Não riam, porque isso aqui já me provocou muitos sentimentos, menos riso. Casa que tem rato é porque tem pecado oculto. Vocês têm? Mas tem gente entre nós dizendo isso. Casa que tem rato é porque tem pecado oculto. Gente, por esse caminho, vem um copinho de água em cima da televisão. Por esse caminho vem a rosa dentro de casa que vai chamar os maus fluidos. Por esse caminho vem a corrente dos 70 apóstolos. Por esse caminho vem a corrente da fogueira santa de Israel. É misticismo religioso que não tem nada a ver com as Escrituras. Que complicam o caminhar dos discípulos. Vai realizar alguma coisa? Ó, não diga para ninguém, para dar inveja. Vocês estão rindo, né? Ou seja, estamos agora crendo em olho gordo? Outra coisa que isso parece folclórico. Eu estou falando de propósito, porque aconteceu. Aqui é meio vacina e meio antídoto. Mas aqui vem uma coisa que é mais séria. Exaltação da autoridade pastoral a ponto de irmãos terem medo de pastor. Eu conheço um caso, sucedeu comigo. Uma irmã teria que vir conversar comigo e ela tem que tomar calmante, antialérgico e se tremia. Sabe por quê? Vai conversar com a autoridade. Eu me lembro, quando vim reunir aqui, a autoridade tinha nome. Era Marcos, Mário, Sérgio, Benito, Roberto Carlos. Mas agora tem pessoas que dizem assim, você já falou com a sua autoridade? Como assim, a sua autoridade? Que fala assim, suas autoridades, pelo menos no plural. Não existe isso de alguém ser a autoridade, a não ser marido com mulher e pai com filhos. Na igreja não existe a autoridade. Mas isso está. E aquele irmão estava com medo que ia conversar com um presbítero. Um presbítero não pode comunicar medo. Jesus disse que a multidão estava aflita e exausta como ovelhas que não têm pastor. Por que estavam exaustas e aflitas?
porque não tinha pastor. Significa que se tiver pastor, está como? Tranquila. Pastor chegou, rebanho sorri. Pastor chega, ovelha relaxa. Como é que o pastor chega e a ovelha treme? Atribuir infortúnios em geral, até falar do mal de autoridade. O sujeito ficou desempregado, sofreu um acidente, ficou doente. Foi falar da autoridade aí, ó. É praga pastoral. Bom, se isso fosse assim, os coríntios tinham sido fulminados. Porque o que eles falaram mal de Paulo, teriam sido fulminados. Nós não cremos nisto. É preciso, irmãos, sabermos que há uma diferença entre aquilo que nós cremos e aquilo que já alcançamos. Aquilo que são nossos conceitos e definições e aquilo que já conseguimos realizar deles. Eu quero usar umas duas figuras aí para tentar ilustrar isso. Bom, considerem essa casa aí. Bonita, bem feita, apenas como ilustração, como recurso didático. Essa é a planta que queremos edificar. Nós queremos edificar uma casa assim. Por favor, Ailton. Bom, o que conseguimos até agora foi isso ali. Você olha para essa casa, ela lembra a outra. Se botar as duas juntas aí, você vai ver que dá para lembrar. O desenho externo é o mesmo. Agora, percebe-se que está inacabada, não é uma obra concluída, e que mesmo no que já está edificado, tem coisas improvisadas, tem coisas que não estão de pleno acordo. Irmãos, não há nenhum problema se os irmãos chegam para nós e falam, mas tem esse problema de vocês, tem pecado tal, tem pecado não sei o que, eu vi isso, aquilo. É verdade. Paulo teve entre os coríntios quem se deitasse com a esposa do seu pai. Se vocês pegarem todas as cartas apostólicas, vocês vão ver a angústia dos apóstolos lutando contra os desvios da igreja, corrigindo o povo, se esforçando para santificar o povo. Há dores, há lágrimas, há gemidos naquelas cartas. A construção estava assim. Eu não tenho problema, irmãos, nenhum de nós tem problema. Vocês não devem ter problema se apontam defeitos de nossa obra. E quando falo nossa obra, é nossa obra. Todos nós. Porque eles existem, nós não somos cegos. Quando tentam mexer nessa planta e dizer que não deve ser assim, aí a coisa complica. Enquanto estão apontando nossas deficiências e dificuldades em realizar de acordo com a planta, é fato, nós lutamos todos os dias por isso. Mas quando tentam mexer na planta, ou seja, o propósito eterno não é este, né? Não, é esse sim. O evangelho do reino, não, é esse mesmo sim. O batismo é assim, não, o batismo é assim sim. Nossos erros não nos autorizam a alterar a planta. Nossas limitações e deficiências naturais, irmãos, não nos autorizam a mudar a planta. Há uma perfeição desejada que nós perseguimos, mas que sabemos não alcançamos. Dou graças a Deus pelas palavras que Deus trouxe aqui hoje por visões e sonhos. O sonho de Kleber. Precisamos avançar, não podemos desistir. A obra está inacabada. Há que concluir. Ninguém está negando que há defeitos e problemas. Mas não me mexam na planta. Não me mexam na planta. Essa planta, irmãos, tem a ver não apenas com os princípios de obra, eu citei aqui alguns, mas tem a ver com a doutrina também. Tudo aquilo que nós cremos sobre o comportamento
dos santos, alguém pode dizer assim: então, quando você diz não me mexa na planta, está querendo dizer que não há nada a acrescentar? Que nós temos a revelação completa de Deus? Está tudo perfeito em nosso entendimento? Não, não estou dizendo isso não. De jeito nenhum. Deus não tem contrato de exclusividade com ninguém. E há muita coisa que Deus pode sim revelar e trazer. Há muitos entendimentos e percepções novas que Deus pode trazer. Inclusive, nós tanto podemos receber de Deus, como podemos receber através de outros ministérios. E já aconteceu em nossa história. Nunca nos isolamos e nos colocamos como quem não pode ser influenciado. Ao contrário. E temos provas que poderíamos trazer para vocês se tempo tivéssemos. Qualquer discípulo entre nós, irmãos, pode ter uma nova percepção da parte de Deus sobre qualquer assunto. O que esse discípulo não pode fazer, tendo essa percepção, é sair ensinando sem conferir com esse presbitério. É só isso. Há um exemplo que eu gosto de citar. Em 1994, nós deixamos de praticar os dízimos e começamos a praticar o que vocês conhecem hoje como provisões. Houve pastores aí pela cidade que disseram: vocês estão malucos, quem já viu tirar o dízimo? Vocês vão morrer de fome. Mas descobrimos, pelas Escrituras, que o dízimo não existe no Novo Testamento. E quem trouxe isso? O discípulo, Paulo Aziz. Sentou com o presbitério e disse: olha, vocês estão ensinando um negócio aí que não está na Bíblia não. E nós fomos conferir, concordamos e trouxemos o ensino para a igreja. Qualquer um de vocês pode ter alguma percepção que nós não tivemos. Problema nenhum. Traga para aqueles que Deus estabeleceu como responsáveis por este rebanho. Nós lemos em Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Traga estes. E será considerado, avaliado, estudado, enfim. Vocês ouviram daí? Mário está lembrando que um garoto de 16 anos corrigiu nossa catequese e foi acatado. Só que estava lá escrito na apostilinha: batismo nas águas. E veio um menino e disse: olha, não é assim não, viu? É batismo em Cristo. Não veio nenhum apóstolo, nenhuma carta apostólica falar de batismo nas águas. Batismo em Cristo, por meio das águas. Pois bem, qualquer mudança no ensino, irmãos, exige unanimidade desse presbitério. Nós não precisamos nos reunir para discutir o que já fazemos. Seguimos fazendo o que já queremos. Mas se vai haver alguma mudança, aí temos que sentar e ter unanimidade. Todos os presbíteros crerem a mesma coisa e trazerem para a igreja. Se não for assim, nós vamos terminar rachando em 1000 pedaços. Eu tenho feito uma afirmação que alguns consideram imprópria e polêmica, mas os companheiros estão de acordo, eu quero repeti-la. Entre a divisão ou divergência de fé e a diluição da fé, eu prefiro a divisão. Se lembra daquela figurinha da mão? Porque, irmãos, a diluição da fé necessariamente, inevitavelmente vai produzir múltiplas divisões. Interna. Se alguém expressa uma divergência, senta-se, conversa-se. Se vê que não tem mais condições de andar porque crê diferente, sai em paz, com beijos e abraços, segue amigo, irmão e tendo comunhão. Mas se fica para manter o que eu chamei de unidade funcional, lá na frente, não vai sair um ou dois que tem uma fé pessoal, como eu saí sozinho lá da congregação, eu e minha família, depois vieram mais uns 2 ou 3, vai sair com um grupo, e vai haver ofensas, e tensões, e tristezas, e animosidades.
Por isso eu digo, entre essa pequena divisão, por divergência de fé, e a diluição da fé, é preferível essa. Vocês entendem isso? Judas, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, Judas queria escrever para aquela igreja falando da obra redentora de Jesus. E essa é a proclamação de Cristo, sua preexistência, sua encarnação, sua vida na terra, sua morte na cruz, ressurreição, etc. E queria escrever acerca disso. Ele diz: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, há muitas coisas em meu coração, em nosso coração como presbitério, que gostaríamos de compartilhar com vocês, para animá-los, desafiá-los, inspirá-los, consolá-los, mas nos sentimos obrigados a exortar vocês a batalharem diligentemente pela fé que lhes foi confiada. Essa fé não foi confiada aos apóstolos e não foi confiada aos presbíteros, foi confiada aos santos. Cada um de vocês é um fiel depositário dessa fé. Outra coisa que temos que entender é que a fé a que Judas se refere aí é a fé no sentido de conteúdo, aqueles valores do reino de Deus nos quais nós cremos. Aquilo que eu disse antes, que forma a nossa consciência, que define nosso comportamento pessoal, moral e ministerial. É dessa fé que Judas está se referindo. Porque no verso 4, que não está ali, ele diz assim: porque alguns indivíduos se prometeram entre nós, estão transformando a graça de nosso Deus em libertinagem. E Judas sai lutando contra isso. No nosso caso, não é bem libertinagem, mas há desvios na fé. E todos vocês são chamados a batalharem por essa fé. Bom, outra coisa, irmãos, é que a unidade de fé não é definida por um discurso, mas por uma prática. Nós podemos ter o mesmo discurso e praticar diferente. O que vai dizer aquilo que você crê é o que você faz, e não necessariamente o que você diz. Naturalmente, o que vamos fazer é aquilo que nós dissemos. Mas estejamos atentos como nos comportamos diante da doutrina e diante dos princípios de obra. Bom, por último, não tem a ver com afetos pessoais, com vínculo, com partidarismo, com preferências. Todo o nosso comportamento, irmãos, toda a nossa conduta, seja de vocês como rebanho, seja do presbitério, precisa ser orientada por uma coisa: nossa consciência, que é definida por nossa fé. Não é um capricho. Não é porque aqui a gente faz assim, então vai ter que ser assim, ponto. Não é isso. É como eu já disse antes, é difícil você contrariar essa fé. É quase impossível. É uma questão de coerência com a fé que abraçamos. Vamos ler um último versículo aqui e vamos encerrar. 2 Coríntios 13, versos 7 e 8. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Essa era a segunda carta que Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Paulo já tinha puxado a carteira de pai mais de uma vez e batido na mesa e disse assim: eu sou o pai de vocês, viu? Vocês podem ter muitos mestres, disse Paulo, mas só tem um pai que sou eu, porque eu vos gerei em Cristo. E Paulo está aqui lutando pela fé dos seus filhos. Está lutando pela consciência dos seus filhos. E ele não se importa ser tido por reprovado.
Paulo não está preocupado com sua reputação. O que pensam dele? Os coríntios não pensavam bem de Paulo. Entre outras coisas, diziam assim: suas cartas são fortes, mas sua presença é fraca. E sua palavra é desprezível. E Paulo está dizendo assim: pouco estou ligando porque vocês pensam a meu respeito. O que nós queremos é que vocês façam o bem. Estamos orando por isso, nossa luta é essa: façam o bem. E por quê? Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Não é a favor de Zé, ou de Antônio, ou de Raimundo, fulano, ciclano, beltrano, desculpe, A, B ou C. Pela verdade que abraçamos. Amém?